Oba, oba, oba! E aí, moçada? Olha nós aqui outra vez. Agora, para estudar o primeiro reinado. O que é o primeiro reinado? É o, é o período em que Dom Pedro I está no poder. Né? A gente viu aí nas últimas aulas que teve todo o processo de independência, né? Desde a chegada da família real ao Brasil, e que culmina na crise com as cortes portuguesas e o Dom Pedro comprando o barulho da galera no Brasil, ficando aqui no dia do fico e ah, fazendo a independência do Brasil, né? Lutando aí, fazendo a independência do Brasil e assumindo o poder. Agora a gente vai ver como foi esse período que Dom Pedro I ficou governando o Brasil como imperador. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa é a seguinte: a gente precisa desconstruir uma ideia de que o Brasil não teve lutas pela independência. Nós tivemos. Não foi uma guerra de independência, né? Que o país inteiro ficou numa guerra de anos e tal, mas tivemos focos de resistência. Tá? Lugares, províncias que não queriam a independência do Brasil, não queriam o Brasil na mão de Dom Pedro, queriam continuar vinculadas a Portugal, certo? E aqui nós temos algumas delas, né? Essa bandeira aí é a bandeira do Brasil Império, tá? É a bandeira do Brasil Imperial. Lembrando que verde e amarelo são as cores da Casa dos Orleans e Bragança, certo? A bandeira verde e amarela também por isso. Depois vem a história das matas e do ouro, mas também por conta das cores da Casa dos Orleans e Bragança. Então é o seguinte: o norte e o nordeste continuavam fiéis a Dom João VI. Eles não estavam muito afim aí de ficarem submetidos, ficarem sob as ordens, sob o governo de Dom Pedro I. Eles não concordavam com Dom Pedro, não queriam Dom Pedro. Para eles era mais interessante ficar com o Dom João. Eles ganhariam mais no comércio deles com Portugal, ou estando vinculados a Portugal, então não queriam. Era um lugar que tinha muitas tropas portuguesas ainda também. E Dom Pedro tem que investir aí nessa luta. Outras resistências estouram aí, principalmente no Grão-Pará, no Maranhão, Piauí, Bahia, na Cisplatina, né, que são lugares que vão contestar essa independência de Dom Pedro. Dom Pedro então precisa recorrer. O Brasil não tem um exército formado ainda, então ele recorre a mercenários. Ele paga soldados mercenários para lutar pela independência do Brasil. Já tinha usado esses mercenários também em outra ocasião. E a Bahia, que é o principal foco de resistência lá, é derrotado no dia 2 de julho de 1823. E aí isso foi enfraquecendo essa resistência e acabam aceitando o Dom Pedro I como imperador do Brasil, independente, né, como um país independente. Certo? Ok. Mas antes mesmo, né, do Brasil se tornar independente, a gente já viu aí numa aula mais para trás, o Dom Pedro chama, né, uma Assembleia Constituinte. Ou seja, antes do Brasil ser independente, ele já queria fazer uma Constituição, só que o Brasil não podia ter uma Constituição só dele porque ele não era um país separado, ele fazia parte de Portugal. Então não pôde mais. O fato é que depois da independência, lá em setembro de 1822, essa Assembleia começou os trabalhos, e nessa Assembleia a gente vai ter a divisão de dois grupos: os brasileiros e os portugueses. Tá?
Entre os brasileiros, a gente vai ter uma divisão também entre dois grupos aqui dentro desse partido aqui. Um grupo que apoiava essa centralização política do Dom Pedro I, que é uma centralização forte, as decisões vão ficar na mão dele e tal, que são os latifundiários, a elite do país, né, os latifundiários escravocratas que não querem nenhuma alteração da estrutura social e econômica do Brasil, obviamente, porque atende aos interesses deles e só deles. É um fato corriqueiro no Brasil a elite se preocupar só com ela. E não importa quanto lucro, quanto dinheiro, quanto ganha, ela só se preocupa só com ela. Não se preocupa com o desenvolvimento do país, eles não estão nem aí para isso. Tá? E um outro grupo que apoiava a descentralização administrativa, ou seja, que as províncias tivessem uma maior autonomia, mais ou menos como é nos Estados Unidos, em que os estados têm uma grande autonomia para fazer leis. Né? Basta você lembrar que a própria pena de morte é uma prerrogativa do Estado, da lei estadual. Então tem estados nos Estados Unidos que adotam a pena de morte e tem outros estados que não adotam. Né? Alguns estados têm uma idade diferente para carteira de motorista, outros não, uma regra aqui, outra ali. Então eles têm muito mais liberdade para fazer suas leis do que o Brasil, por exemplo. Né? O Brasil, a Constituição, ela limita muito as leis nos estados. Tá? E queria uma maior autonomia administrativa na província, liberdade de expressão, tá? O que era uma representação dos direitos, aí, dos interesses mais de uma classe média urbana. Profissionais liberais e tudo mais. Já os portugueses, né, queriam aí manter aquela posição de privilégio que eles tinham na sociedade e ainda se reaproximar de Portugal. Claro, porque esse privilégio que eles gozavam ia se manter, né? Então lembra disso. Tá? No Brasil há uma grande demanda por privilégios. Todo mundo quer ser privilegiado no país, às custas dos outros, não importa. O que importa é você ser diferente. Você é diferente porque você tem mais privilégios, porque você é VIP, porque você é isso, porque você é aquilo. Entendeu? É uma grande bobeira. Então o que acontece? Essa Assembleia, ela tenta, né, ela faz alguns projetos que vão limitar o poder de Dom Pedro, né, na Constituição, e que vão demonstrar aí uma lusofobia, que é uma aversão aos portugueses. Então você começa a excluir os portugueses dos direitos que eles tinham antes, né? Porque agora há toda aquela coisa de que fomos explorados pelos portugueses e tudo mais. Então, se pretende afastar os portugueses de cargos públicos, né? Altos cargos públicos. E Dom Pedro então vai lá e dissolve a Assembleia Constituinte, tá? Vai dissolver essa Assembleia Constituinte e vai outorgar uma Constituição. O que é uma Constituição outorgada? É uma Constituição imposta. É quando você impõe uma Constituição ao país. Então ele foi lá, fez e impôs, não submeteu a nenhuma Assembleia, a representatividade popular nenhuma. Ele impôs a Constituição. Tá? E quando a Constituição é legal, direitinho, vai lá, Assembleia, escreve, vota, é aprovada, coisa e tal. Aí essa Constituição, ela é promulgada. Ela foi aceita, seguiu todos os trâmites legais e aí ela é promulgada. Ok? Essa Constituição outorgada tinha algumas características, né? Por exemplo, a monarquia hereditária constitucional, ou seja, o Brasil continuaria sendo uma monarquia hereditária, mas não absoluta. Ela obedeceria a uma Constituição. A Constituição que é a lei máxima de um país. Né? Ela teria uma novidade. Além dos três poderes, né, tradicionais, defendidos por Montesquieu lá atrás, o executivo, o legislativo e o judiciário, agora existe o poder moderador, que na prática dá um poder muito maior ao poder de Dom Pedro I,
porque o poder moderador só pode ser exercido pelo imperador e em casos que ele julgue necessário intervir. Então, enfim, fica difícil, né? Vai se manter o voto censitário que havia sido proposto no projeto anterior. Então, só poderiam votar homens, obviamente brancos, né? Porque os negros ainda eram escravos, mesmo os libertos. Então, homens a partir de 25 anos e com uma renda anual de 100 mil réis. E para se candidatar, dependia. Se fosse ao Senado, você tinha que ter uma renda de 800 mil réis por ano. E para ser deputado, você tinha que ter uma renda de 400 mil réis por ano. Isso torna impraticável a participação de camadas mais populares na política do país, a não ser pelo voto. Tá? Só que mesmo homens negros e livres e tal, e mesmo homens brancos, a partir de 25 e tal, não era todo mundo que tinha uma renda de 100 mil réis, entendeu? Então você fica limitando a política nacional a uma galera que tem grana, galera mais de elite. É extremamente exclusiva essa Constituição. E ainda existe um Conselho de Estado, que era escolhido, eu vou ter escolhido aí, era escolhido pelo imperador. O imperador escolhia um Conselho de Estado, que seriam conselheiros que ajudariam o imperador a governar mais ou menos uma espécie de ministros, entendeu? Quase isso, certo? Bom, mas é claro que isso não foi... Dom Pedro não teve uma vida fácil. Então um dos problemas que ele teve que lidar foi com a Confederação do Equador. Lembra que o Norte e o Nordeste já tinham sido focos de resistência, né? O Norte e o Nordeste sofriam, principalmente o Nordeste, com a crise do açúcar, que era a principal economia, só produto econômico do Nordeste, né? Desde a expulsão dos holandeses de Pernambuco, o Nordeste sofre com isso e fica meio que abandonado, porque a atenção maior vai ser para o Rio de Janeiro, né? Ainda mais com a centralização toda da administração lá. A família vai para lá, aí o Dom Pedro assume que o império e fica lá. Então o Nordeste se revolta e chega a se declarar separado do país, tá? Com essas províncias aí que formam a Confederação do Equador. É claro que Dom Pedro vai lá e, com o uso da força, acaba retomando a situação original. Mas esse é apenas um dos problemas que Dom Pedro vai enfrentar, certo? Na nossa próxima aula 25, vocês vão ver outros problemas que ele enfrenta e que dão origem à crise do primeiro reinado e que vai levar ao fim do primeiro reinado apenas 9 anos depois de proclamada a independência do Brasil, tá? E tem início o período regencial. Então é isso. Por hora estamos conversados. Vocês então façam os exercícios propostos aí, assista a aula, se cuidem, ok? Que em breve a gente está de volta, beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula aí.